Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e esse é o nosso aulão de revisão para a banca Instituto Access. Então, eu separei aqui 10 questões para essa aula de provas passadas da banca, onde a gente vai poder revisar alguns temas importantes, identificar melhor qual é o perfil da banca e também trazer aí tópicos que podem ser tanto cobrados nas provas do Instituto Access, como também de outras bancas diversas relacionadas aos concursos de educação física. Antes de começar a aula em si, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho. Deixa nos comentários qual tema, qual banca você gostaria de ver nessas aulas. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você encontra informações tanto sobre os nossos cursos, como também sobre os nossos e-books. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. A Base Nacional Comum Curricular espera que as lutas do mundo sejam trabalhadas especialmente nos... E aí, quando a gente fala da BNCC, eu gosto sempre de bater nessa tecla, né? Pensando nos concursos de educação física, normalmente, sobre a BNCC, a gente vai encontrar questões sobre as unidades temáticas, quais são essas unidades temáticas, suas classificações e sua distribuição ao longo do ensino fundamental, quais são os elementos comuns às práticas corporais e também as dimensões do conhecimento relacionadas à BNCC da educação física. Essa questão especificamente vai trabalhar a unidade temática de lutas, né, as suas classificações e também a sua presença e a sua distribuição ao longo do ensino fundamental. Relembrando, aqui na questão ele vai pedir sobre as lutas do mundo, e aí a gente relembra que a unidade temática de lutas tem a classificação a partir dos contextos, assim como, por exemplo, a unidade temática de dança, essa unidade temática de brincadeiras e jogos, elas são classificadas a partir dos seus contextos em que estão inseridas. Então, por exemplo, a unidade temática de lutas tem a classificação em lutas de contexto comunitário e regional, lutas de matriz indígena e africana, lutas do Brasil e lutas do mundo. Essas são as 4 classificações da unidade temática de lutas. Lembrando da sua distribuição ao longo do ensino fundamental, nos anos iniciais, no primeiro e segundo ano, nós não temos a presença da unidade temática de lutas. Ela vai começar do terceiro ao quinto ano, com as lutas do contexto comunitário e regional e as lutas de matriz indígena e africana. Já nos anos finais do ensino fundamental, sexto e sétimo ano, nós trabalhamos as lutas do Brasil e oitavo e nono anos nós trabalhamos as lutas do mundo. Nesse caso, como ele está pedindo aqui as lutas do mundo, nós estamos falando então do oitavo e nono anos do ensino fundamental, primeira questão, item C. E aí, antes de passar para a segunda questão, né, uma observação em relação a essa banca é que ela tem um perfil muito semelhante ao perfil de questões da banca FGV. Então, se você já conhece aí algumas provas da FGV, você realmente vai notar muita semelhança. São questões realmente mais objetivas, que é necessário você dominar aquele conceito, né? Apesar de serem questões enxutas, muito objetivas, ou você sabe ou você não sabe. Realmente você precisa dominar aquele conceito, mas a partir do momento que você domina esses conceitos, e normalmente são conceitos de temas recorrentes, de temas que realmente estão presentes nos concursos de educação física, você consegue realizar tranquilamente as suas questões. E, inclusive, se eu não me engano, a gente tem aí questões que são ou iguais ou muito semelhantes nas duas bancas. Então, por exemplo, o Instituto Access não tem muitas provas disponíveis, mas se você quiser exercitar de forma mais específica, eu também recomendaria você dar uma olhada nas provas da FGV, e aí aqui eu falo especificamente dos conhecimentos específicos da educação física. Segunda questão, a pessoa com deficiência tem direito ao acesso às diversas práticas corporais. Além disso, também tem direito a uma orientação profissional qualificada. Diversas produções acadêmicas estabelecem parâmetros para a atuação do professor com esse público, em especial o Guia de Atividade Física para a População Brasileira.
Nesse sentido, pessoas com deficiência de 6 a 17 anos devem praticar ao menos. E aí é uma questão interessante porque ele traz o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, né, que é um documento muito importante aqui, pensando na saúde coletiva, na saúde pública e também vem sendo muito cobrado em concursos, né? Apesar de ser um documento relativamente recente, do ano de 2021, a gente vê sendo cada vez mais cobrado nos concursos de educação física, tanto em concursos da licenciatura, como também em concursos do bacharelado. E aí essa questão é interessante porque apesar dele trazer essa faixa etária de 6 a 17 anos, que é o que normalmente a gente encontra em questões, né? Ele traz para o público de pessoas com deficiência. Quando a gente vê o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, a gente tem recomendações de acordo com as faixas etárias, tem recomendações para a educação física escolar, para idosos, para gestantes, para pessoas com deficiência e assim por diante. Porém, quando a gente fala dessa recomendação em relação ao tempo, as recomendações para pessoas com deficiência vai seguir as recomendações de acordo com cada faixa etária, né? De crianças até 5 anos de idade, crianças e jovens de 6 a 17 anos, adultos dos 18 até os 65 anos e as recomendações para idosos, né? Então a gente vai ter essas recomendações de acordo com as faixas etárias, sendo a pessoa com deficiência ou não. Nesse caso, quando a gente fala da população adulta, a gente tem aquela recomendação clássica também da OMS, né? De 150 minutos por semana de atividade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana ou uma combinação das duas. Porém, se forem crianças e jovens de 6 a 17 anos, a recomendação é de 60 minutos por dia, tentando aí pelo menos 3 vezes na semana adicionar exercícios que trabalhem a força, né? Então podem ser saltos, podem ser brincadeiras de levantar, de empurrar e assim por diante. Porém, a recomendação para pessoas de 6 a 17 anos, sendo com deficiência ou não, são 60 minutos por dia. Nesse caso, segunda questão, item A é o correto. Terceira questão, o campo da educação física há muito debate o papel na escola. O histórico da área revela o uso do esporte como ferramenta essencialmente tecnicista, enquanto correntes transformadoras sugerem o uso crítico-reflexivo desse conteúdo tão importante para o campo. Nesse sentido, assinale a opção correta para a explicação da noção de esporte da escola. E aí a gente relembra aquelas duas definições, né, do esporte na escola e o esporte da escola. Então, quando a gente fala dessa concepção do esporte na escola, é a ideia do esporte de rendimento transportado para a realidade escolar. Então, o esporte na escola vai buscar formar talentos esportivos, vai trabalhar com as regras rígidas do esporte tradicional, vai focar no rendimento, na vitória e assim por diante. Já o esporte da escola é o esporte que de fato surge no ambiente escolar e tem a ideia de promover aí o ensino propriamente dito, né, a democratização da prática, promover a cidadania, o ensino do esporte como uma prática corporal e assim por diante. Então, o esporte da escola é o esporte realmente que nasce no contexto escolar e tem essa ideia realmente educacional e não focada no rendimento, né, na vitória propriamente dita. Então, dito isso, vamos para os itens, lembrando, ele quer exatamente essa noção de esporte da escola. Item A. É a ideia em que o esporte deve ser praticado na escola com todas suas dimensões técnicas e regramentos oficiais. Essa, na verdade, seria a concepção do esporte na escola. Item B é a noção em que o esporte aparece no contexto escolar como deflagrador para a aprendizagem motora e a formação da futura pátria esportiva. Também seria o esporte na escola. Item C é a ideia que se materializa em uma adequação do conteúdo esporte às demandas da escola, dos alunos e de seu contexto, e aí sim é perfeito, né? A gente tem o esporte adequado às demandas da escola, do contexto e dos alunos. Então aí sim nós temos a noção, a concepção de esporte da escola
Item C já é o correto. Item D é a dimensão do esporte que focaliza a preparação de novos talentos esportivos. Então, como eu falei, né, a ideia do esporte transportado, do esporte de rendimento transportado para a realidade escolar, esse seria o esporte na escola. E por último, é a percepção de que o esporte na escola deve servir como forma de engajamento de alunos para a preparação das categorias de base esportivas, e aí também é falso, né? Realmente, terceira questão, item C, é o verdadeiro. Quarta questão, após a fase motora fundamental, a teoria da aprendizagem e do desenvolvimento motor estabelece a seguinte fase. E aí a gente relembra, né, essa é uma típica questão sobre desenvolvimento motor, uma questão muito curta, mas de fato você precisa ter aquele domínio do conhecimento, né, ter realmente a noção das fases do desenvolvimento motor para responder isso. Então, quando a gente fala das fases do desenvolvimento motor, de acordo com Galarrot, nós temos 4 fases. Primeiramente, fase dos movimentos reflexos, que vai ali desde a concepção, né, desde a vida intrauterina até por volta do 1º ano de idade. É uma fase em que os movimentos são involuntários, muito relacionados ao instinto de sobrevivência, né? Então, são movimentos relacionados à segurança, relacionado à alimentação e assim por diante. Segunda fase, fase dos movimentos rudimentares, que são as primeiras explorações voluntárias do corpo. Então a gente tem uma fase aí que vai por volta do nascimento até por volta dos 2 anos de idade. Em seguida, fase dos movimentos fundamentais, que vão dos 2 aos 7 anos, e aí a gente tem as primeiras manifestações mais qualificadas de movimentos de estabilização, manipulação e locomoção, né? A gente vai realmente explorando essas habilidades motoras fundamentais e à medida que o tempo vai passando, a gente vai começando a combinar e refinar essas habilidades. E por último, depois da fase dos movimentos fundamentais, nós temos a última fase do desenvolvimento motor, que é a fase dos movimentos especializados, onde a gente de fato já vai ter um domínio dessas habilidades motoras fundamentais, né, de locomoção, de manipulação e de estabilização, e vai passar a refiná-las para a utilização na vida diária, para a utilização em atividades de lazer ou também para a utilização na prática esportiva, né? Então a gente tem de fato uma especialização dessas habilidades motoras fundamentais para a utilização ao resto da vida. Então, relembrando, 4 fases do desenvolvimento motor: fase dos movimentos reflexos, fase dos movimentos rudimentares, fase dos movimentos fundamentais e fase motora ou fase dos movimentos especializados. Nesse caso, como ele pede após a fase motora fundamental, nós estamos falando da fase dos movimentos especializados ou fase motora especializada. Quarta questão, item A é o correto. Quinta questão, de acordo com Garganta, além dos estilos de ensino, no campo da educação física e do ensino esportivo, nota-se uma outra divisão: os métodos de ensino. O ensino do movimento a partir da sua integralidade, o ensino de um gesto técnico parte por parte, ou ainda o ensino que utiliza das duas formas, podem ser encontrados dentro desses métodos. A respeito dos métodos de ensino em educação física, é correto afirmar que, e aí aqui a gente está falando dos métodos de ensino, né, principalmente na pedagogia do esporte, onde a gente vai ter esses 3 principais métodos. O método que a gente chama de global, onde a gente parte do todo para as partes, né? Então, por exemplo, se eu quero ensinar o futebol, eu vou primeiro ensinar o jogo como um todo, né? Quais são as regras ali, colocar a criança para jogar o futebol, e a partir do jogo eu vou ensinando cada fundamento, né? Eu vou ensinando o passe, vou ensinando o chute e assim por diante. O segundo método é o método analítico, em que a gente ensina parte por parte até chegar ao todo. Então, por exemplo, na natação, se eu tenho um ensino analítico, eu vou primeiro ensinar a adaptação ao meio líquido, a respiração, a braçada, a pernada, para depois juntar tudo isso e o aluno realmente conseguir nadar.
Então esse é o segundo método que a gente chama de método analítico, e temos também o método misto, que vai ser a junção aí do método global com o método analítico. Dito isso, vamos para as alternativas. Item A. O método ginástico é o estilo de ensino que engloba o ensino do todo pelo todo, e aí na verdade não é método ginástico, sim o método global. Item B. O método global se dá no ensino das partes para que a aprendizagem motora aconteça, e aí é falso, né? O método global parte do todo para as partes, e não das partes para o todo. Item C, o método parcial consiste em ensinar um movimento por partes para depois uni-las, e aí é verdadeiro, né? O método parcial é o sinônimo, aí é a mesma coisa do método que a gente chama de analítico. Então, nesse caso, o item C já é o correto, e o item D, o método misto, se dá no ensino do movimento realizado apenas no contexto do jogo, pelo jogo, e aí na verdade é falso, né? No método misto a gente utiliza características dos dois ensinos, tanto do método global como do método parcial ou analítico. Então nesse caso, realmente, quinta questão, item C é o correto. E aí, antes da gente passar para a sexta questão, só relembrando, nós temos o curso da preparação à aprovação, que é o nosso material mais completo, onde a gente tem aí mais de 50 videoaulas de teoria, módulo de simulados com resolução de questões, módulo do método ATP, que é um módulo voltado para organização e planejamento de estudos. Temos banco de provas, é um curso de acesso vitalício, onde você só precisa adquirir uma única vez para poder acessar sempre que quiser e ter acesso gratuito às atualizações. E também temos o canal exclusivo no WhatsApp para você tirar todas as dúvidas de forma individual. Então, se você está se preparando para concursos, seja do Instituto Access ou para outros concursos na área da educação física, eu trago a recomendação aqui do nosso curso. Você encontra ainda mais informações no link da descrição desse vídeo. Então, acredito, se você gosta aqui das nossas aulas, acredito que o curso pode dar uma alavancada interessante aí na sua preparação para os concursos de educação física. Continuando, sexta questão. Uma boa saúde está ligada ao desenvolvimento e manutenção das capacidades físicas do indivíduo. Sobre isso, o Guia de Atividade Física para a População Brasileira aponta quais são essas capacidades. São elas, e aí mais uma questão sobre o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, e aí destacando alguns pontos importantes que estão presentes no guia e são muito cobrados em concursos. Primeiramente, estão as recomendações, né, de acordo com cada faixa etária, que é o que a gente falou em uma questão passada. Nós temos também os contextos em que a atividade física é praticada, né? Então, quais são as dimensões aí da atividade física, seja no lazer, seja no trabalho, seja como forma de deslocamento e assim por diante. Nós temos também as intensidades das atividades físicas, né? O que é uma atividade física leve, moderada, vigorosa. E outro tópico importante é justamente essas capacidades relacionadas à saúde, né? Quais são as capacidades físicas que a gente trabalha aqui para ter uma boa saúde, né? Então, quais são essas capacidades que estão relacionadas a essa prática da atividade física buscando uma boa saúde? E nesse caso, o guia destaca 4 capacidades físicas. São elas: força, flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória e equilíbrio. Então, das capacidades físicas, né, o guia destaca para uma boa saúde o desenvolvimento dessas 4 capacidades: força, flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória e o equilíbrio. Nesse caso, nós temos o item D, o correto, né? Em outra ordem: força, equilíbrio, aptidão cardiorrespiratória e flexibilidade. Sexta questão, item D. Sétima questão: o professor Pedro optou por trabalhar em 2 diferentes anos de escolaridade com a prática e simulação do skate. Como exemplo de estratégias pedagógicas, utilizou os movimentos das manobras e a apresentação do material utilizado para a prática corporal em questão. Considerando a BNCC, o professor trabalhou, respectivamente, com a seguinte vertente das práticas corporais de aventura e os seguintes anos de escolaridade.
E aí, mais uma questão sobre a BNCC, nesse caso sobre as práticas corporais de aventura. Relembrando, nas práticas corporais de aventura, nós temos duas classificações, que são as práticas corporais de aventura urbanas e na natureza, e elas estão presentes apenas nos anos finais do ensino fundamental. Sexto e sétimo ano, nós trabalhamos as práticas de aventura urbanas e no oitavo e nono ano, as práticas corporais de aventura na natureza. Nesse caso, o que vai tornar fácil, né, essa questão de ser resolvida é que ele fala que o professor Pedro trabalhou a prática e a simulação do skate. Então, quando a gente fala do skate, a gente está falando de uma prática corporal de aventura urbana, né? Ela explora aí a cidade de concreto, né? A paisagem urbana de fato, como a BNCC fala. Então, se é uma prática corporal de aventura urbana, ela vai ser trabalhada no início dos anos finais do ensino fundamental, ou seja, sexto e sétimo ano. Nesse caso, sétima questão, item A é o correto, o skate, então, é uma prática corporal de aventura urbana que é trabalhada do sexto e no sétimo ano. Sétima questão, item A. Oitava questão, uma educação física escolar contemporânea deve se preocupar com dimensões das práticas corporais que vão além do movimento pelo movimento. As atitudes para com o outro, o exercício da cidadania e a noção de solidariedade devem também ser contempladas dentro do percurso curricular. Aliás, a BNCC, documento que baliza a educação brasileira, também preconiza o trabalho nesse sentido. De acordo com a BNCC, a dimensão do conhecimento que enfoca o tipo de trabalho mencionado é denominada de, e aí uma típica questão sobre as dimensões do conhecimento na BNCC. Nesse caso, ele vai falar aqui, a principal característica, né, que ele traz para resolver a questão é que as atitudes para com o outro, o exercício da cidadania e a noção de solidariedade devem também ser contempladas dentro do percurso curricular. E aí muita gente acaba marcando nessa questão o conteúdo atitudinal, né? Porém, quando a gente fala da BNCC, essa ideia do conteúdo atitudinal, ela não representa uma dimensão do conhecimento na BNCC. Quando a gente fala dos PCNs, né, a gente trabalha as categorias de conteúdo, onde a gente de fato tem conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, inclusive essa ideia realmente das atitudes, né, o respeito com o outro, essa noção de solidariedade, realmente faz referência ao conteúdo atitudinal, porém não representa uma dimensão do conhecimento. No caso, quando a gente fala das 8 dimensões do conhecimento na BNCC, o que vai trabalhar é essa ideia das atitudes, do respeito com o outro, né, de tirar qualquer ideia de um preconceito, é justamente a dimensão do conhecimento chamada construção de valores, que nesse caso está representado pelo item B. Compreensão também é uma dimensão do conhecimento, porém está mais relacionado a uma ideia das características, né, das práticas corporais, do contexto que ela está inserida, e a análise realmente vai focar ainda mais nessas características das práticas corporais. Então, pensando nessas características de atitude, de exercício da cidadania, de solidariedade, de respeito, a gente realmente vai estar falando da construção de valores. Oitava questão, item B, é o correto. Nona questão, esse tipo de avaliação escolar possui o foco em quantificar o desempenho dos alunos com base em notas. São empregadas normalmente ao final de um período determinado, como bimestres, semestres e provas finais, e tem como objetivo auxiliar o professor a identificar qual o domínio de cada estudante em relação aos conteúdos. Trata-se da avaliação. E aí, uma típica questão sobre avaliação no contexto da educação física escolar, a gente relembra os 3 principais tipos: a avaliação diagnóstica, que vai ocorrer no início do processo, né, e trabalhando aí, buscando entender as principais características da turma, né, quais são os conteúdos mais interessantes para trabalhar ao longo de todo o período, durante todo esse período do processo de ensino-aprendizagem. A avaliação formativa, que é aquela avaliação realizada ao longo
do processo ensino-aprendizagem e permite aí identificar o que é que está dando certo, o que é que pode melhorar. E por último, a avaliação somativa, que é essa realizada ao fim do percurso, né, ao fim de um ciclo do processo ensino-aprendizagem, normalmente está relacionada a atribuir um conceito, uma nota. Então, nesse caso, como a gente está falando de quantificar o desempenho dos alunos baseado em notas e que normalmente é realizado ao fim de um período determinado, seja bimestre, seja semestre, sejam provas finais, a gente está falando da avaliação somativa, item A é o correto. E 10ª questão, a teoria da aprendizagem e do desenvolvimento motor auxilia o professor de educação física a compreender quais fases e habilidades motoras estão presentes no desenrolar da vida do estudante. Nesse sentido, na perspectiva de Galarrot e Donnelly, as habilidades motoras fundamentais são, e aí a gente relembra que justamente as habilidades motoras fundamentais, né, aquelas que são os pilares aí das habilidades motoras, em que a partir delas a gente vai conseguindo ramificar, explorar cada uma delas, refinar e combinar para ter as outras diversas habilidades motoras, são 3. Primeiro, estabilização ou equilíbrio, né, onde a gente está relacionado com a ideia da localização espacial, da manutenção da postura e do próprio equilíbrio. A locomoção, que vai estar relacionada ao deslocamento, né, a se transportar do ponto A ao ponto B. E a manipulação, que está relacionado a transmitir e receber forças de um determinado objeto, né? A manipulação, de fato, dos objetos, seja agarrar, seja pegar, lançar, chutar e assim por diante. Então, quando a gente fala de habilidades motoras fundamentais, são essas 3: estabilização, locomoção e manipulação. Nesse caso, nós vamos ter o item B, o correto, ele só trocou estabilização por equilíbrio, mas também trata-se do mesmo conceito, né? Equilíbrio, locomoção e manipulação, 10ª questão, item B. Com isso, finalizamos essa nossa aula trabalhando os temas mais importantes aqui, cobrados em provas passadas do Instituto Access. Qualquer dúvida, fico à disposição tanto aqui no nosso canal, como lá no nosso Instagram, @concursocdfísica, ou nosso e-mail, contato@concursocdfísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.